Não dá para responder de forma simples perguntas que são tão complexas. A gente tem essa mania de querer simplificar algumas coisas que simplesmente não dá. A gente acaba não discutindo e se aprofundando nos assuntos que são os mais difíceis. Falar sobre reabrir igrejas nesse momento não é algo simples. Por um lado, nós temos uma Constituição que garante o direito ao culto. Em tese, nem poderia impedir as igrejas de abrirem. Por outro lado, nós temos de 3 a 4 mil pessoas morrendo todos os dias. É impossível ignorar esse fato. Muitos de nós perdemos amigos e parentes nesse último ano. Infelizmente, existem igrejas que estão fechando definitivamente suas portas. Igrejas pequenas não conseguem se sustentar sem os cultos presenciais. E não adianta dizer para fazer culto online, porque os membros simplesmente vão assistir à live da igreja maior. A verdade é que igreja não é um lugar, mas sim uma família espiritual. Quando Jesus pergunta para os discípulos quem dizem que eu sou, Pedro tem a grande revelação: para quem iremos nós? Leia lá em João 6,68. Não diz para onde iremos nós, e sim para quem iremos nós. Isso porque o evangelho diz respeito a uma pessoa e não um lugar. A vida cristã diz respeito a termos um relacionamento pessoal com Deus, mas também não podemos esquecer e negar que tem também como fundamento o aspecto da vida em comunidade e comunhão. Jesus vai dizer em Mateus 18, no versículo 20, pois onde 2 ou 3 se reúnem, em meu nome eu estou no meio deles. Isso porque cada um de nós carrega uma parte da revelação de quem Jesus é. É quando o corpo de Cristo está reunido que manifestamos quem Ele é de forma plena. Certos ensinamentos bíblicos só poderão ser colocados em prática na vida de igreja. Temos irmãos novos na fé que não conseguirão seguir com Jesus fora da vida de igreja. Agora, estranho é ver irmãos com muitos anos de igreja não sabendo lidar com esse tempo. Isso prova como parte da igreja brasileira ainda é imatura espiritualmente. Como Jesus disse, são as casas construídas na areia que não têm o seu fundamento até a rocha. Quando vem o dia mau, não se sustentam porque não fundamentaram a sua vida em Cristo Jesus. Não acredito que estamos vivendo uma perseguição religiosa. Não são só as igrejas que estão fechadas. Também fecharam as escolas, as faculdades, as lojas, os shoppings. Mas eu fico me perguntando, se a igreja brasileira enfrentar realmente anos de perseguição religiosa, será que temos base suficiente para continuar de pé? Ou sem cultos, eventos, congressos, conferências, seríamos levados ao fracasso? Nossos irmãos, lá no começo da igreja primitiva, quando foram perseguidos, eles foram levados às catacumbas, que eram galerias subterrâneas usadas como sepulturas. Eles faziam os cultos lá. Eu fico me perguntando, o que seria de uma igreja que só busca bênção e prosperidade numa eventual perseguição religiosa? Eu tinha ideia que sairíamos desse tempo como parte dos grandes heróis do nosso tempo. Uma igreja que cuidou e supriu dos necessitados, dos que têm fome. Não estou generalizando, eu sei que muitas igrejas têm buscado fazer a diferença. Mas parece que os que gritam mais alto são os que pedem igrejas abertas. No fim, creio que esses estão afastando ainda mais as pessoas de conhecerem Jesus, já que não demonstram empatia pelos que estão em luto e passando fome. São reflexo de uma igreja que só pensa em si. Temos uma massa crítica, e eu não estou falando crítica no sentido ruim. Falo de crítica no sentido de ponderar as coisas. São pessoas, e principalmente jovens, que estamos privando de conhecer Jesus através da igreja. Como pastor, seria muito difícil eu concordar com as igrejas fechadas, mas temos que lidar com a realidade. Existe muita gente sem noção, descuidada, colocando a vida dos outros em risco. O que fazer com aquelas pessoas que não usam a máscara porque acreditam que é falta de fé? Como lidar com aqueles que não conseguem cobrir o rosto, sabe? A boca e o nariz ao mesmo tempo? E eu nem vou entrar em outros pormenores. O meu maior receio é realmente começarmos a sofrer uma perseguição religiosa porque não soubemos lidar de forma cristã com o momento que estamos vivendo. Tomara que não.